Boa tarde, todo mundo. Obrigada por terem vindo aqui na Casa 7 Selos Mais, para a mesa Tarefa da Tradutora, com a Mariana Delfini, a Maria Cecília Brandi e a Jamile Pinheiro Dias. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu vou dar alguns avisos da casa. Está meio ruim, né, o meu áudio, microfone. Bom, a Casa 7 Selos Mais é formada pela Ainé, a Bazar do Tempo, a Carambaia, o Círculo de Poemas, a Cobogó, a Fósforo e a Ubu. Além da revista Gama, a livraria Megafauna e a editora de audiolivros Supersônica. Tem um bar no Jardim, que é comandado pela cervejaria Catimba, e tem cerveja, vinho, cachaça, água e kombucha. Os áudios das mesas são gravados pela Bookwire Brasil e os livros estão sendo vendidos aqui na casa. A próxima mesa, depois dessa, é Narrativas Negras entre a História e a Ficção, com Johnny Salaberg, da Cobogó, e a Luciana de Cruz Brito, da Bazar do Tempo, com a mediação da Maria Carolina Casati. E aqui na casa temos fones de ouvido para ouvir os audiolivros da Supersônica. Vou começar apresentando as tradutoras e depois sigo com a primeira pergunta. A Jamile Pinheiro Dias é diretora do Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos da Universidade de Londres, onde também trabalha como professora. Ela traduziu as obras do Ailton Krenak, da Bell Hooks, do Luiz Inácio Lula da Silva, da Monique Wittig, da Silvia Federici, entre outras. Para o Ubu, traduziu Arte e Agência, do Alfred Gell, O Efeito Etnográfico e Outros Ensaios, da Merlin Straterne, e Um Feminismo Decolonial, da Françoise Vergé. A Maria Cecília Brandi é poeta e tradutora de dupla nacionalidade brasileira e espanhola. Doutora em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, lançou pelas 7 Letras os livros de poesia Atacama, em 2012, e A Esponja dos Ossos, em 2018. Traduziu, entre outros, Rastejando até Belém, da John Didion, O Direito ao Sexo, da Amia Srinivasan, os dois publicados pela Todavia, em 2021, República Surda, do Ilya Kaminsky, que está aqui na programação oficial. Esse saiu nesse ano pela Companhia das Letras, e Viver e Traduzir, da Laura Wittner, esse último em parceria com a Paloma Vidal, publicado também esse ano pela Bazar do Tempo. Esse vocês estão lançando agora também, né? A Mariana Delfini é editora, tradutora e jornalista. Pesquisou a obra autobiográfica do Emmanuel Carrère no seu mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada na Universidade de São Paulo. E desse autor traduziu Yoga, que saiu esse ano pela Companhia das Letras. Também traduziu os livros do Milan Kundera, da Isabel Eberhardt, da Rachel Cusk e da John Didion. É responsável pela tradução de Felizes os Felizes e O Deus da Carnificina, da Yasmina Reza, publicados pela Ainé. Para Fósforo, traduziu A Escrita como Faca e Outros Textos, da Annie Ernaux. Atualmente é editora executiva da Tinta da China Brasil. Bom, o título dessa mesa, A Tarefa da Tradutora, me faz pensar em 2 textos, né, fundamentais. O primeiro é o texto A Tarefa do Tradutor, do Walter Benjamin, que está completando 100 anos, esse ano, eu descobri, porque ele lançou em 23 como prefácio, introdução a uma tradução dele, do francês para o alemão, dos quadros parisienses do Baudelaire. E esse texto foi traduzido no Brasil, vale dizer aqui, pela Susana Campflages. E quase 90 anos separam esse texto do Walter Benjamin de um mais recente, também bem célebre, que chama A Tarefa da Tradutora de Antígona, da Anne Carson, que é a introdução dela à sua tradução de Antígona, que é um livro que desafia esse gênero, né? A fronteira entre tradução, criação, adaptação, enfim. No texto do Benjamin, ele traz a máxima conhecida de que uma má tradução é a transmissão inexata de um conteúdo inessencial. E ele defende que a tradução é uma forma, que tem uma lei que rege essa forma e que o tradutor deve buscar redoar essa forma, né, para o texto que ele está traduzindo. E isso faz o texto perviver, viver ao longo dos anos. E acho que tem alguma coisa na Anne Carson que ecoa isso que o Benjamin fala, que ela termina o ensaio dela, que introduz a Antígona, falando
Ela pega um verso da Ingeborg Bachmann, que fala, perdi meus gritos, e ela diz que a tarefa da tradutora de Antígona é não deixá-la perder os gritos. Então, fazer ela perviver, né, de algum jeito, acho que... Então, eu queria começar perguntando para vocês como vocês veem a tarefa da tradutora, desde o ponto de vista mais pragmático, o que cabe à tradutora, até o ponto de vista mais filosófico, político, estético, assim, como a Anne Carson e o Benjamin, né, falam. E o que ela teria de específico em relação à tarefa do tradutor? O que a tradutora tem como tarefa? E se vocês quiserem comentar Benjamin e Anne Carson ou outros autores, fiquem à vontade. A pergunta é para as três, então... Oi, tudo bem? Boa tarde, obrigada a quem apareceu, obrigada a Sofia, colegas e também a casa pelo convite por nos receber. Eu estava lembrando, pensando com Antígona, né, a partir do que a Sofia trouxe, de uma retradução, ou uma tradução nova que eu fiz do Brasil, um livro da Judith Butler que saiu como O Clamor de Antígona, né, pela editora da UFSC, e esgotou. E aí eu fiz a convite da Record, José Olímpio, uma nova tradução desse mesmo livro. E aí a gente ficou conversando sobre a ideia do claim, né, que saiu como clamor na tradução da editora da UFSC, e que nessa nova tradução ficou reivindicação. O que é reivindicar o grito, né? E não necessariamente essa forma, o clamor, né, vai trazer essa reivindicação. Assim, então, a gente conversou sobre uma intervenção, talvez, nesse conjunto de traduções que assumissem um outro caminho, né? E pensando também, né, com uma proposta, né, que a Sofia colocou para a gente, né, de pensar como é que essa tarefa da tradutora, em sua especificidade, se coloca, né? Primeiro, eu acho que a gente deve a um histórico de mulheres que vêm traduzindo antes de nós, né, e que construíram espaços, territórios no meio editorial para que a gente pudesse estar aqui hoje falando disso, né? Eu acho que a tarefa da tradutora tem a ver com o enfrentamento de assimetrias de poder no meio editorial. Acho que isso é central. Tem a ver também com trabalhar junto, construindo espaços para outras colegas. Então, eu fico muito feliz em ver que, ao longo dos últimos 15, 10 anos, assim, que eu tenho traduzido de maneira mais intensa, agora menos devido ao trabalho na universidade, mas, durante esse tempo, traduzi consideravelmente. E vale dizer que a UBU foi a editora para a qual eu mais traduzi, de fato, né? Então, achei muito, muito legal estar aqui, com a UBU, né? Como que eu vi uma ampliação, um crescimento do número de tradutoras mulheres, assim, isso é muito bonito, e vindo de várias regiões do Brasil, né? Então, Bahia, enfim, o cenário se modificou. Não sei se vocês compartilham dessa mesma percepção. E eu também atribuo essa transformação ao investimento sistemático de editoras, sabe, nesse trabalho com as suas colaboradoras. Bom, eu vou passar para as colegas, mas só para dar um pontapé inicial. Mais perto? Assim tá bom? Tá bom assim? Tá. Concordo com o que a Jamile falou e complementando, assim, um pouco, pensando no caráter, né, das tradutoras. Assim, eu penso que é muito importante
uma característica comum às tradutoras é uma desconfiança constante, assim, daquilo que você está lendo. Sempre pode ter outro sentido, um termo que você costuma atribuir um certo sentido, pode significar outra coisa. Você está sempre tateando, você está sempre desconfiando de toda a palavra, do que o autor quis dizer. E acho que a maneira de chegar a um resultado, entre aspas, mais fiel, seria você se mergulhar realmente no mundo daquele autor, lendo outras obras dele, né? Que acho que é o ideal. Quando você faz uma tradução, nem sempre é o possível, mas é o ideal, você ter lido todas as obras do autor, resenhas, artigos, tudo que ele publicou, os autores que inspiraram ele ou ela, enfim, talvez isso ajuda a você compreender o campo semântico, os interesses, o que compõe aquele autor, né, na sua visão, e ajuda na tradução também. Eu sempre penso, uma vez, na primeira oficina de tradução que eu fiz na vida, eu lembro que era a Regina Lira, a tradutora, que deu essa oficina, e ela falou uma coisa que eu acho que faz todo sentido, assim, que é muito mais importante para você traduzir, você ter interesse e ser um bom leitor, assim, e ter interesse pela literatura, do que você ser assim um professor de inglês ou da língua da qual você traduz, né, alemão ou o que for, assim. É mais importante você saber bem português e ser um bom leitor do que, claro que você tem que saber, né, japonês, inglês, alemão, a língua da qual você traduz. Mas o mais importante mesmo para você poder compor um livro no estilo próximo do autor que você está, ou da autora que você está traduzindo, é mesmo a aproximação da literatura. Eu não sei, Sofia, eu poderia ler um trechinho do livro da Laura, só para complementar, que eu acho que tem a ver com a sua pergunta. Ela responde um pouco. Cadê ela? A Laura está aqui. Faz quase 3 anos que não traduzo romances. Tive que deixar, tive que rejeitar várias propostas incríveis. Até que, inesperadamente, digo de novo que sim. Insistem para que, pelo menos, eu dê uma olhada no livro, que é lindo, que é para mim. O verão está chegando, tenho um pouco mais de tempo e essa tradução não é requerida com a pressa de costume. Dou um Google. O livro é sobre nadar. Sobre água, desculpem. Eu nado 3 vezes por semana. O que eu vejo acelera um pouco meu coração. Há desenhos, há pinturas. Pelo menos dá uma lida, me diz o editor. Bom, um motoboy vai levar até você. Que vem o motoboy com um livro, digo, mas não sei. Ele vem. O que eu vejo e leio me devolve a antiga sensação. Isso sou eu que vou passar para o espanhol. Repito para mim mesma os sólidos motivos pelos quais deixei de traduzir romances. Não posso viver desse dinheiro. Me dá dor nas costas, me escraviza. Preenchi meu tempo de trabalho com outras tarefas. Ligo para Mariano Blatt, digo que sim. Obrigada. Tá bom assim? Boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada, Sofia. Quando você perguntou da tarefa da tradutora, o que me chama a minha atenção não é a tarefa, é a tradutora, porque eu lembrei imediatamente de um trechinho que eu traduzi agora, desse livro que está saindo pela Fósforo, da Annie Ernaux, A Escrita como Faca. É um livro que tem 3 textos, e um deles é uma entrevista, que o título vem desse texto, que é uma entrevista que a Annie Ernaux deu, e ela fala bastante sobre a recepção da obra dela, como mulher, e como mulher que veio de uma camada pobre. E aí o entrevistador, que eu esqueci completamente o nome dele, se alguém aí tiver o livro, é um escritor, e ele fala para ela, ele faz uma pergunta que eu vou citar muito de cabeça, mas é assim sobre a escrita feminina, resumindo muito, se ela se vê como uma autora ou um autor. E daí, para fazer essa pergunta,
ele fala assim em francês, se você se vê como uma auteur ou autrice, e aí ele fala, porque existe essa palavra, né, no Canadá eles usam. E aí, mas vamos usar a palavra universal, autor. Eu falei, epa. E aí não sei mesmo se um homem falaria epa. Não sei, mas isso eu fiquei, bom, como eu vou traduzir isso daqui, né? Porque eu não vou traduzir o universal, o autor. E aí, enfim, tem uma nota lá. Daí a gente pensei em colocar uma linguagem não binária. Melhor. Pensei numa linguagem não binária, porque daí se você quer falar de neutro, se você quer falar de neutro, né, uma coisa que englobe, então, autor e autora. E aí eu fiquei pensando nessa... enfim, como nós, mulheres, tradutoras, enfim, a gente está atenta, a gente está muito atenta a essas questões, né? A gente debate essas questões. Então, aí, se aparece isso num texto, isso chama atenção, e aí você vai ter que pensar numa solução que também você pode não querer fazer um textão, um panfleto, mas você tem que preservar, porque afinal, né, está escrito ali. Então... E, enfim, eu fiquei pensando na leitora. Possibilidade, né, da tradução. Custosa, nosso corpo, nosso... tempo e tudo isso. Vocês três só tradutores. Tradutora, talvez não sejam só tradutora. Então, vocês acumulam funções, né? Então, a Mari, além de tradutora e editora, jornalista, pesquisadora, três são pesquisadoras, né? A Cida é pesquisadora e poeta, e a Jamile também pesquisadora e professora, além de tradutora. Então, queria perguntar um pouco para vocês, como vocês veem essas atividades complementar ou concorrer, né? Em que medida elas comem o nosso tempo também de tradução, né? E em que medida elas colaboram, né? A Mari estudou o Carré, traduziu o Carré, como que foi isso, né? Isso fez você traduzir melhor. A Cissa, que é poeta também, como que a tradução e a poesia a tradução entra na poesia, a poesia entra na tradução. E a Jamile também, eu já tive a experiência de fazer aula com você, né? E na sala de aula, os casos de tradução aparecem, discutir, enfim, as soluções e tal, como o caso que a Mari trouxe agora, numa sala de aula seria muito rico, né? Então, queria convidar vocês a contarem um pouco desse intercâmbio de profissões. Só espero que você não veja tá bom. Quer que eu tire aqui? Tá? Podemos seguir? Pode ir. Podemos seguir no microfone? Eu vou dar uma solução aqui, ó. Vamos usar o meu microfone enquanto dele não funciona. Eu vou gravar o áudio. Eles vão passando cada uma para usar. Tá, voltou a funcionar o microfone? Voltou. Então. Podemos seguir? E uma responsabilidade com a própria saúde. Eu acho que até nessa disciplina, né, em que a gente se conheceu lá na USP, eu falei um pouco da importância de cuidar da própria saúde, assim, também. Então, alongamento, pausas, exercício físico, tudo isso, porque como é um trabalho extremamente mental, cerebral, às vezes essa dimensão física ela fica esquecida, né? E sim, eu já fiquei com lesão por esforço repetitivo para cumprir prazo. Não deveria ser assim. Imagino que isso já tenha acontecido com outras pessoas aqui também. E isso não é um assunto menos importante
Eu acho que isso é... Sim, acumulamos funções. E, bom, dito isso, eu vou falar de uma coisa bonita também na complementariedade ou circularidade do que é uma vida que combina pesquisa, tradução, docência, que eu acho que a universidade, as editoras, né, a pesquisa, a atuação no campo cultural de maneira mais ampla, são esferas que se complementam. Isso faz parte de um ecossistema de publicação. Então, eu vou citar um exemplo que envolve a Florência Ferrari, né, que está aqui, que é como que a minha trajetória como tradutora passa a se intensificar. Foi a partir de um grupo de estudos, em que a gente lia o Roy Wagner, né, que é um antropólogo falecido já dos Estados Unidos, e, a partir disso, comecei a traduzir para um periódico da USP específico. E aí, a partir da tradução, no âmbito da universidade, começo a trabalhar com editoras, né, e, na época, na COSAC, onde a Florência era diretora editorial. E, assim, foi o início do percurso. Né? Eu estou contando isso porque também muita gente se pergunta como começar. Quero ser tradutora, como começar? A universidade é um espaço também que isso pode ser vivido. E muitas vezes é assim que acontece. Mas é isso. Então, eu acho que há um outro ponto importante. Na universidade, a gente percebe também quais são as lacunas na bibliografia. Então, para alunos de graduação, que às vezes não leem em inglês ou em francês, é fundamental disponibilizar a tradução. E no diálogo entre tradutoras e professoras, a gente vai identificando o que ainda precisa chegar até um leitorado brasileiro. Então, isso é importante também, como parte desse ecossistema de publicação, né? Bom, claro, eu estou falando da perspectiva de alguém que trabalhou, sobretudo, com tradução de ciências sociais, filosofia, humanidades, né? Assim, eu já traduzi literatura, mas não é meu campo de atuação primário, assim, digamos. Complementando um pouco o que você falou sobre relação tradução-universidade, assim, para mim foi fundamental, assim, ter ido fazer mestrado em tradução de poesia foi muito importante na minha formação. Eu fiz um mestrado na PUC, em estudos da linguagem, numa linha de tradução de poesia, com Paulo Henriques Brito, que é um tradutor brilhante. E isso, assim, foi muito importante para mim, na minha formação como tradutora, e entender também que eu queria ser tradutora, que eu queria continuar e fazer essa carreira. Eu fiz, no meu mestrado, minha dissertação foi uma tradução comentada de um livro do Ben Lerner, de poesia. Ele é um romancista também, mas ele tem 3 livros de poesia, agora um 4º. É um livro chamado Percurso Livre Médio. E foi muito interessante constatar assim, que, nos comentários, é uma coisa que eu tento exercitar em todas as minhas traduções, em escrever sobre as minhas escolhas tradutórias. Porque, no que você está escrevendo, por que eu alterei essa palavra por aquela? Às vezes, a sua justificativa se sustenta. Às vezes, quando você vai descrever, você percebe que, não, eu estou viajando um pouco demais, assim, tem que cortar um pouco as minhas asas aqui, porque, às vezes, quando você não consegue explicar por que aquela sua escolha, é uma forma de você, né, verificar que ela não funciona tanto. Então, enfim, esse entrelaçamento academia, pesquisa com tradução foi muito importante. Bom, tradução é pesquisa, né, o tempo todo também. Assim, a gente, para traduzir, a gente está pesquisando tudo, os temas de que aquele livro fala, vendo filmes. A Laura também fala muito disso no livro dela, que é até uma coisa curiosa, assim, que quando você lê,
Você está traduzindo um livro, parece que o filme que você vê, a comida que você compra, tudo tem relação. Começa a aparecer os termos que você buscava para o livro. Que nem uma mulher, quando fica grávida, que se diz, agora só vejo grávidas na rua. É isso, assim. A gente está traduzindo, só vê os termos da tradução na rua, em qualquer lugar. E indo um pouco para essa pergunta, Sofia, sobre o cruzamento das tarefas, né? Eu acabei o doutorado agora, então eu estou assim no momento que eu não sei qual vai ser a minha atividade complementar além da tradução. Continuo escrevendo poesia, mas não é exatamente uma atividade que contribua na vida financeira, embora seja muito gratificante e importante para mim. Mas eu acho que elas se complementam, assim. Não sei. É curioso. Ao longo do doutorado, fazer a tese é outra linguagem, assim. Você entra. Então, tem alguns temas, algumas coisas que pintavam na tese que eu ia botando no arquivo para futuras poesias, mas eu não conseguia ter tempo de desenvolver aquilo. Então, ficou para depois. Então, eu acho que elas se contaminam. Assim. O próprio Ben Lerner, quando eu traduzi para o mestrado, eu vi que o livro que eu lancei depois, de poesia, tem uns fragmentos que, hoje, eu demorei a perceber essa influência, mas depois eu percebi que tem um verso que eu coloco um risco, assim, uma palavra que não existe, que é como se fosse para o leitor completar, que ele faz muito isso. Vários procedimentos que ele usava, eu percebi que estavam, de algum modo, na minha escrita, e, às vezes, não é muito consciente. Eu só fui me dar conta disso depois que a Célia Pedrosa, uma vez, me perguntou se eu era influenciada pela escrita do Ben Lerner. Eu fui reler o livro e falei, sou. Não sabia, não, mas, enfim, estou falando muito, vou passar. O meu caminho é muito diferente do de vocês. A minha relação com a tradução não tem a ver com a universidade. E eu já trabalhei muitos anos no mercado editorial antes de ser tradutora. E eu gosto de falar uma historinha, que a minha mãe, ela é formada em tradução e interpretação, a graduação dela foi essa. E ela nunca traduziu. Então, eu ficava falando, eu não posso, porque a minha mãe, que sabe fazer isso. Não é verdade. É porque eu achava que eu gostava muito de trabalhar na edição dos textos, né, e não traduzindo, e também achava que eu não ia saber fazer. Aí começaram a me chamar e eu vi que é legal isso, e acho que eu sei fazer. E aí eu admiro muito assim essa pesquisa ligada à tradução, porque, para mim, o que eu sei dizer é muito mais do que eu tenho vivido, né, e pensado, e esse livro é maravilhoso, da Laura, maravilhoso o seu livro. Gosto muito de uma parte do corpo, talvez a gente fale ainda, né, porque é linda. E aí eu estava, sobre a sua pergunta das várias tarefas, eu estava falando agora com a Cissa, assim, como assim tradução e doutorado ao mesmo tempo? Parabéns, não só por um, não só por outro, mas pelas duas coisas ao mesmo tempo, porque é uma concentração muito grande, né? Quando a gente vai traduzir, a gente entra nesse mundo e a Laura também fala disso, né? De que a gente fica submerso. E aí esse trabalho de edição, então, dessa parte da divisão do tempo e dessa gestão da vida, o trabalho de editora eu acho maravilhoso combinar, assim, porque daí eu mando uns e-mails, sabe, quando eu estou traduzindo, então eu consigo mudar assim a questão mental. E aí tem a questão do texto mesmo, que eu acho que, para mim, é interessante começar a traduzir depois de já ter editado e trabalhado com outras traduções, porque eu fico pensando, esse livro é para ter nota de rodapé ou não? Quanto eu tenho que resolver sem ficar explicando muito? Ou quanto que eu posso explicar? E eu sou muito otimista com o processo editorial, talvez demais. Então, eu confio muito no que vai vir depois, assim, da minha tradução, na preparação, na revisão, na conversa com o editor. Em algumas editoras você conversa mais, em outras menos. Mas acho que também tem esse entendimento, assim, do processo que me ajuda muito, porque às vezes eu deixo uns recadinhos, assim, isso tem que ser essa palavra por causa disso, disso, disso. Agora, isso daqui, não sei. Eu acho isso e acho aquilo, porque eu sei que vai ter, depois de mim, alguns leitores muito bons vão pegar esse texto, inclusive cotejando,
Então, me dá uma tranquilidade assim de conversar mesmo. Eu sei que eu estou conversando não só com o autor, mas também com outros leitores antes do livro ser impresso. Alô? Agora foi. Queria fazer uma pergunta para a Jamile, um pouco a partir do que a Cissa falou sobre o Ben Lerner, né, que atravessou a sua escrita de alguma forma. E a matéria que eu fiz com você na USP chamava Tradução e Antropologia, e você traduziu Ailton Krenak para o inglês, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre como as traduções, enfim, atravessam a gente, como a gente atravessa as traduções e como elas podem fazer a gente chegar mais perto de outros modos de ver o mundo e, enfim, tradução e antropologia um pouco. Então, obrigada por essa pergunta, Sofia. Eu comecei a traduzir antropologia num momento específico também da história, da disciplina, né, que tem a ver com um descentramento do humano, né? Então, uma antropologia não antropocêntrica, digamos, ou uma tentativa de não ser antropocêntrica, né? E eu também diria que o que eu traduzi de etnografia, assim, por exemplo, a Marilyn Stratton foi um dos projetos mais transformadores, assim. Acho que para todas, né, que estiveram envolvidas, Iracema Dully, Luísa Valentini, eu, Florência, que está aqui, foi muito transformador. Para mim, a linguagem também, acho que ficou um legado disso, na maneira como eu escrevo, na maneira como eu me expresso, como eu penso. E é interessante reconhecer isso, né, como as pessoas que a gente traduz também deixam marcas na nossa linguagem, né, ressoando com o que você trouxe. E, sim, acho que a antropologia é uma disciplina que, dentro dos debates que têm se dado, né, ao longo das últimas décadas, ela tem pautado mesmo a necessidade de se pensar de outras formas, né, de transformar mesmo a linguagem. É uma disciplina que, por excelência, está o tempo todo engajada na questão da tradução, não teria como ser diferente, né? E uma antropologia que se envolve de maneira profunda com a filosofia também, né? E acho que é isso. E ao longo dos anos também fui, como numa expansão do meu trabalho com tradução, passando a trabalhar cada vez mais com artistas indígenas também. Isso é uma outra dimensão, né, do que eu faço. Então, eu tenho pensado muito tradução de uma maneira expandida hoje. Pontes, fazer pontes, conectar mundos. Então, eu acho que, ainda que eu não esteja tanto quanto, sei lá, 5 anos traduzindo tantos livros, eu continuo a fazer tradução todo dia, né, de outras formas, assim. Sim. Obrigada, Jamile. Pensei sobre a Maria Cecília. Você fez a tradução da Laura Whitner em parceria, né, com a Paloma Vidal. Contar um pouco como essa parceria se deu, se vocês, enfim, como era a estratégia mesmo de vocês, de uma traduzir a outra, em que momento e como vocês trocavam isso. E também falar um pouco sobre esse par linguístico que você carrega dentro de você, né? Espanhol e português, e você é bilíngue mesmo, é sua língua nativa igualmente, assim. Enfim, falar um pouco disso. Eu sei que você já se autotraduziu também como poeta, então como foi essa experiência de se autotraduzir? E é muita coisa, né, numa pergunta, mas fica à vontade para responder o que você quiser. Bom, eu sou brasileira e espanhola. Meus avós são espanhóis. Minha mãe nasceu aqui, mas passou a infância depois na Espanha. Eu sempre falei espanhol com os meus avós e sempre tive muita proximidade da minha família de lá. Morei lá depois, enfim. Mas a Paloma é mais bilíngue realmente do que eu. A Paloma é argentina e
E mora no Brasil há muitos anos, né, pai? Está aqui ela, só para a gente traduzimos juntas o livro da Laura. Foi muito bom, assim, foi muito legal o processo de traduzir em dupla. Eu nunca tinha feito isso. A gente é aquela coisa, né? A gente sempre o ideal que não acontece. A gente imaginava traduzir o livro inteiro juntas mesmo, sentar as duas e traduzir. Não foi possível. A Paloma mora em São Paulo, eu moro no Rio, a gente tinha prazo, tinha flip, mas a gente tentou fazer uma tradução realmente a doce, como se diz em espanhol. A gente dividiu, eu traduzi um fragmento, ela traduziu outro, eu um outro, assim, intercalando ao longo do livro. Mas a gente traduzia o fragmento deixando muitos comentários desse tipo que a Mariana citou, né, que você deixa para os preparadores e para outras pessoas. Assim, aqui fiquei na dúvida dessa palavra, achei essa boa por isso, achei aquela boa por aquilo outro, o que você acha? Blá. As dúvidas que iam surgindo, a gente tentou deixar nos comentários para a outra. Aí a outra via, fazia sugestões, depois a gente fazia um Zoom. Algumas vezes a gente se encontrou também, no Rio. Então, realmente foi uma tradução a doce. Foi uma tradução em dupla, uma interferiu no que a outra dizia, e foi muito prazeroso, né? Foi muito trabalhoso e prazeroso o processo todo, assim. E o livro é lindo, fala sobre muita coisa que nos é cara. Tá certa essa frase? Bom, e eu acho que é um livro que, embora se chame Viver e Traduzir e fale sobre a vida entrelaçada à atividade tradutória, ele vai além, assim, não é um livro de interesse só para tradutores e tradutoras, assim, é um livro que fala também de você, como a sua atividade, qualquer que seja, interfere e se mistura à sua vida, assim. Eu acho que é um livro que não é um livro para tradutores, principalmente, mas é mais do que isso. Então foi isso, assim, a gente até brinca, Paloma e eu, porque somos muito amigas e ao longo da tradução a gente só falava do livro. Tem vários temas, coisas que aconteceram na nossa vida, a gente não conseguiu muito conversar, porque o tema era o livro da Laura, mas a tradução se mistura também, né, ao que acontece com a gente o tempo todo. A Laura fala sobre isso no livro, enfim. Quer complementar? Porque isso, ao longo do livro, a Laura menciona várias traduções que ela fez do inglês para o espanhol, e nós traduzimos alguns poemas para o português, tentando fazer uma mistura, assim. A gente lia o poema, o texto-fonte, em inglês, lia a tradução da Laura, tentava também entender os procedimentos dela e buscar que eles estivessem na tradução para português. Enfim, foi isso. É isso. Obrigada. Voltando para a Mari agora, que quer falar um pouco mais sobre o Carrer também, sobre a tradução acompanhada da pesquisa, né? Depois da pesquisa, né? Mas eu aproveito para te perguntar também sobre um pouco mais sobre a editora, né? Você falou um pouco já, mas você falou bastante de como a editora te ajuda, né? Você já pensa como a editora, você já esteve do outro lado, né? Mas eu queria te perguntar também a editora em relação à tradutora, né? Qual seria a tarefa da editora, se você pudesse falar alguma, né? Pensando mais desse ponto de vista da tradutora, o que uma tradutora pode esperar de uma editora e qual seria essa tarefa? Isso do CAER é porque eu falei da minha relação com a universidade ser diferente, eu não falei qual era. Que justamente eu traduzi o autor que eu pesquisei 10 anos atrás. E estou olhando, acho que eu estou devendo uma tradução, inclusive, acho que o editor não está aqui. Mas essa... que bom, né? Então, estamos todo mundo. Tem essa situação, por isso que eu não tenho problema em falar. Mas é muito...
isso que vocês duas já falaram, né, de como a tradução é também uma pesquisa, e daí esse prazer que é traduzir o autor que eu já sei tanto antes, né, antes de ter pegado para traduzir. Então, isso já que tem nesse trecho que você leu também. Esse livro foi feito para mim. Assim, ai, meu Deus, eu não acredito que eu vou traduzir esse livro. Isso já é incrível. E aí tem no Yoga, do Carrer, que é esse que saiu no começo do ano, que eu traduzi, vou dar um spoiler grandão aqui. Assim que ele saiu, eu comecei a ler sem saber que eu ia traduzir. E aí, quando rolou que eu ia traduzir, eu não tinha terminado ainda. E eu não terminei, porque eu gosto de traduzir sem ter lido, assim, né, tudo. E mais para o final do livro, ele conta que ele escreveu diferente, não vou dar tantos detalhes, mas ele escreveu, o modo que ele digitou foi diferente nesse livro em relação aos anteriores dele. E aí, eu não tinha lido isso ainda. E aí eu fiquei pensando no modo como eu digitei todo o livro, até chegar nessa parte, eu falei, puxa, por que eu não soube disso antes? Porque aí eu ia prestar atenção. Foi maravilhoso, assim, foi essa coisa que eu falei do corpo, que está no livro da Laura, que será que quando eu estou traduzindo, eu vou citar, desculpa, muito de cabeça, mas será que quando eu estou traduzindo, o corpo do autor sente alguma coisa? Né? Eu amei esse trecho. E aí eu pensei, esse prazer só os tradutores desse livro do Carrer vão ter, que é digitar essas palavrinhas pensando que ele digitou com os dedos. Finalmente, ele aprendeu a fazer o ASDF, que no teclado francês é outra coisa. Mas foi muito prazeroso isso de... eu já conheço esse autor e o ritmo dele, eu já li um monte de coisa dele, e já li o que o outro tradutor fez também, e aí, de repente, essa surpresa. Assim. Então, isso foi maravilhoso. E aí, sobre editora e tradutora, eu acho que eu já tinha trabalhado, antes de ser tradutora, eu já tinha trabalhado em muitas traduções de outras pessoas, né, como preparadora, fazendo cotejo, tentando fazer sugestões, tal. E eu acho que eu era mais nova, menos experiente e mais rígida. Então, eu via alguns erros. Eu falava assim, não acredito que esse tradutor cometeu esse erro básico. Não expressava isso, né? Era o meu pensamento. E aí, muito educadamente, apenas corrigia, e é isso. E aí, quando eu vejo as preparações das traduções que eu fiz, que não é sempre, mas quando isso acontece, teve uma que eu cometi uns erros assim, de significado da palavra mesmo. E não vou dizer qual é, porque também... Mas, e daí eu fiquei pensando sobre por que eu cometi esses erros. Né? Eu sei o que é. E aí eu fiquei pensando em como, quando a gente está traduzindo, a gente está, sei lá, não sei, mas a gente tem tantas preocupações, são tantas camadas, né, de coisa que a gente está pensando, e o significado das palavras, lógico, que é uma delas, e as que eu errei eram as mais banais, não eram as difíceis, não eram as que você fica... que você sabe o que está ali. Não é aquela difícil que você pesquisou e que você... são as bobas. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu fiz uma preparação recente da tradução da Marília, da Outra Filha. É Outra Filha, né, o título? Da Annie Ernaux. E eu não estou fazendo mais preparação, mas eu tinha acabado de traduzir o livro da Annie Ernaux, e aí o pessoal da Fósforo falou, eu falei, porque eu quero ver como que a Marília traduziu, sendo que eu acabei de traduzir essa autora. E aí eu fui vendo o que ela é muito melhor do que eu, como que eu penso diferente dela em algumas coisas, sabe, esse aprendizado assim da tradução. E aí, por isso que eu falei antes sobre esse otimismo do processo editorial, porque é isso, como eu corrigi já outras traduções, eu tenho certeza que vão corrigir bobagens que eu fiz na minha, porque eu estou preocupada com o ritmo, porque eu estou preocupada com o registro, porque eu estou preocupada com a palavra que ele usou no capítulo anterior, e deixo passar essas bobagens. Assim. Então, acho que tem esse olhar daí da editora, que é isso, também a idade e a experiência ajudam, né? Mas que falar assim, vamos conversar, tradutor, preparador, revisor, sabendo assim enfim, somos falhos, erramos, e como que a gente pode fazer desse processo mesmo uma conversa, assim, para todo mundo quer a melhor coisa, né, que é o livro.
Não, Jamile, eu acho que faltou na pergunta para você perguntar um pouco mais dessa sua tradução do Ailton Krenak, se você teria vontade de falar sobre isso, como foi a tradução para o inglês e essa experiência. Bom, a Sofia está se referindo a duas co-traduções, né, que eu fiz com Alex Brostoff, né, e o primeiro livro é o A Vida Não É Útil, Life is Not Useful, que saiu pela Polity, né, como parte da série Critical Self. Tem uma das diretoras dessa série está até aqui, que é a Natália Brizuela. E eu gostei muito desse processo de co-tradução, porque a gente, Alex e eu, íamos identificando o que já era estranho no português, digamos, expressões que têm a ver com a singularidade das expressões do Ailton, né, e com o fato de esse livro ter sido falado, né, e não escrito, e tem, claro, uma camada aí também que é a pesquisa da Rita Carelli, a montagem desses textos, né, e como ela se dedicou a identificar temas que pudessem estabelecer um arco, né, para que isso tivesse uma consistência de livro, assim como foi também com a segunda co-tradução que fizemos, que é do Futuro Ancestral, Ancestral Future, vai sair também pela Polity, também pela Critical South no ano que vem, acho que abril. E, bom, o que eu posso dizer sobre isso também, Sofia, é que é muito curioso observar em que públicos isso vai chegando fora do Brasil. Acho que tem um público assim de ambientalistas ou pessoas que estão muito preocupadas com a crise climática e tal. E também tem um público meio New Age, assim. É curioso. E também, nos primeiros eventos online, assim, que teve um que foi um grupo de leitura no Zoom. E aí apareceu um professor também lá da Inglaterra e falou assim: eu discordo que a vida não é útil para os povos indígenas, porque a vida é útil, sim, para os povos indígenas, porque é preciso ser pragmático, você lida com os instrumentos que você tem à mão para resolver um problema. Ou seja, ele entendeu útil ou useful por outro caminho, assim, que não era exatamente o propósito do Ailton. Então, assim, está no mundo, né? Eu tenho consciência de que a gente fez o melhor possível, assim, confio nesse trabalho. Mas o que me faz pensar, Sofia, e sendo o alemão uma língua de trabalho sua, né, também, em como no BEM a minha ideia da tarefa tem a ver com renúncia. Tem uma hora que, por mais perfeccionista e obcecada com a linguagem que você seja e coloque as notas de rodapé que você acha necessárias para explicitar, porque aquela escolha e não outra, o trabalho está no mundo. Por mais que você tenha um trabalho rígido, assim, rigoroso de preparação, tem uma hora que você renuncia a esse controle também, né? E é isso. Eu acho que a gente faz o que é melhor possível e o livro segue o seu caminho. Vou fazer um comentário rapidinho, tá, Jamile? Em cima do que você falou. E também esse tipo de dúvida que foi gerada. Uma interpretação que não correspondia à sua intenção quando traduziu, também é gerada no texto-fonte. O texto do Ailton também pode causar esse tipo de impacto, né? Assim, não tem um texto fixo e estável, nem original, nem traduzido, né? Nunca. A gente tem muito esse hábito, mas tradução não é igual ao original, mas o original também tem um monte de referências ali, também tem uma série de, né, questões, também suscita dúvidas e etc. Posso fazer uma pergunta para vocês? Queria saber se vocês conversam com os autores quando é possível, lógico, se vocês
Desculpa, então. Queria saber de você também. Né? Você também. Não, queria perguntar exatamente isso, dessa comunicação, né? Porque a gente falou de parceria, né? As duas. Não sei se você tem também algum exemplo de parceria na tradução, mas essa coisa de conversar, fazer em parceria com o outro par linguístico, né? Que no caso do Ailton foi isso que você fez, que acho que toda a tradução ganharia com isso, né? Absolutamente, porque o leitor nativo tem percepções da sua língua que só ele tem, né? E ele pode passar isso para quem está traduzindo para outra. E eu queria saber também desse diálogo, se vocês já tiveram alguma conversa com autores e descobriram alguma coisa nova ou solucionaram dúvidas. A minha experiência foi de ter dúvidas ao longo do livro e até fazer um arquivo, coisas para perguntar para o autor, e acabar resolvendo com o tempo, assim. Conviver com aquelas perguntas e daí entender que eu conseguia resolver sem consultar. A não ser quando era um erro mesmo, porque acho que às vezes a gente encontra também erros na edição original, e aí eu sugeria para a editora, aqui, ou vocês perguntam para o autor, ou vamos considerar que é um erro e que, na verdade, ele quis dizer isso e tal. Mas essa é a minha experiência, mas queria saber de você. Paloma e eu conversamos com a Laura, tiramos dúvidas boas, assim, e conversamos sobre o livro, foi o A12, algumas questões, agora eu não me lembro exatamente o quê, uma coisa sobre filmes com legenda, sem legenda. A gente estava em dúvida por que ela tinha colocado. Era um fragmento justamente sobre o que eu tinha falado antes, né, de que muitas outras obras, filmes, livros, coisas que a gente vê, se remetem à tradução. E ela fala, tem um momento que você tem que parar, quando a tradução travou, você para, vai ver um filme com legenda, um livro, vai andar na rua, que, como por um milagre, alguma palavrinha, alguma coisa do mundo que você vê vai solucionar o seu problema tradutório. E, de fato, isso acontece. E a gente tinha essa dúvida, por que ela tinha colocado filmes e filmes com legenda em separado, e entre outras, que ela esclareceu. E eu conversei com o Ben Lerner também no finalzinho. Na verdade, foi muito parecido com o que você falou, Sofia. Eu não, ao longo do mestrado, ao longo da tradução, eu não entrei em contato, porque eu tinha sempre a sensação de que, quando eu terminar, talvez esse problema se solucione. Aliás, isso é um aprendizado, assim, para mim foi, à medida que eu fui traduzindo mais livros, assim, de não ficar pirada quando o primeiro problema aparece. Assim, calma, continua, vai, depois vai traduzindo e ele vai ter solução. E, às vezes você fica ali martelando, perde horas e você só tem que seguir traduzindo, e quando você relê, às vezes você relê, óbvio, isso era óbvio, por que eu não percebia? Assim, é muito comum. E com Ben Lerner eu também tinha essa sensação, não vou tirar, até por uma certa vergonha de mandar uma pergunta que isso era óbvio, por que eu vou perguntar isso? Eu tenho que terminar. Quando eu terminei a tradução, quando o livro ia ser publicado, nem era uma dúvida, assim, eu achei que era aquilo, mas eu falei, vou confirmar com ele, até porque eu queria entrar em contato com ele. Queria estabelecer essa conversa, e aí foi ótimo. Ele, enfim, confirmou o caminho que eu estava seguindo, e conversamos sobre outras questões do livro. Foi legal. Foram as minhas duas experiências, com a Laura e com o Ben Lerner. Com os demais autores, eu vou levantar uma coisa aqui que eu não sei. Eu já até sugeri, talvez isso fosse bom perguntar ao autor. Nunca a editora recebeu bem esse meu pedido. Quer dizer, nem respondi, às vezes, a esse meu pedido. Eu não sei se é uma questão para as editoras, se há algum desconforto em promover esse diálogo do tradutor, tradutora com o autor. Não sei. Mas, às vezes que eu propus isso, não acabou não acontecendo. Mas também não foi nada grave. Eu acho que as coisas acabaram se resolvendo. Não, total. E eu acho que tem uma ideia básica, que é conviver com o problema. A gente não precisa ter ansiedade de resolver o problema na primeira vez que ele aparece. Eu tendo a concluir uma primeira versão da tradução e aí listar as dúvidas,
até para ser econômica e cuidadosa com o tempo, né, das pessoas e o meu próprio tempo, porque se eu ficar mandando múltiplos e-mails, isso também vai criar complicações adicionais, né, para o autor, para a autora e também para mim no processo, né. E também entender que a gente tem aliados na editora para lidar com esses problemas. Um livro é um acontecimento coletivo, né, como acho que todas nós apontamos de diferentes maneiras aqui, né. Então, acho que isso é importante. E talvez para citar esse exemplo mais recente do Ailton Krenak, né, algumas dúvidas puderam ser esclarecidas com a Rita Carelli, né, que fez a pesquisa, a organização desses livros. E isso levou a algo muito legal, que ela acabou escrevendo um pós-fácil, que se chama Uma Oralitura do Encontro, que vai sair nessa edição inglesa. E não tem, né, no português, mas vai existir. Isso surgiu de uma conversa sobre dúvidas, né? E aí, enfim, outras foram esclarecidas com ele mesmo, porque como é um livro que vem de falas públicas, né, de oralidade, tem muita coisa que é dita por ele que vem da memória. E aí o registro do livro, a expectativa que se tem em relação a um registro em livro é de uma precisão da fonte daquela informação, né? E não necessariamente é nesse registro que ele está se expressando, né, nessas falas. Então, sim, mas no geral, assim, e talvez essa seja uma sugestão que eu faça a colegas, né, também seria listar as dúvidas e deixar para o final da tradução. Eu perguntei, fiquei feliz, a mesma coisa comigo, e eu queria saber, por isso também, assim, como vocês fazem. E eu fiquei pensando, será que vai ter uma dúvida que eu vou ter que falar para a Rita? Rita, eu preciso falar com a Annie Ernaux. Não teve. Não teve, Rita. Vou inventar, não entendi essa frase. Do Carrer, teve o yoga, eu acho que foi o yoga, estava tentando lembrar que me encaminharam uma conversa dele com a tradutora italiana, eu acho. E aí eu li, assim, não era nada pessoal, né, era dúvidas, tal. E eu fiquei pensando, será que eu vou ter? Não tive. E aí eu já falei com ele, como eu pesquisei ele, enfim, a obra autobiográfica, eu já entrevistei ele, já encontrei, e eu ainda não falei para ele que sou eu que não sei se falaram na editora, né, mas eu estou guardando esse ainda não fiz esse passo. Bom, eu queria abrir para vocês. A Rita tem uma pergunta, se alguém mais quiser perguntar. Eu queria, na verdade, pedir para vocês falarem um pouco sobre esse coletivo novo que introduziu, porque eu sei que ele tem um perfil nas redes sociais, mas também queria saber um pouco mais das áreas de atuação de vocês, também convidar todo mundo a conhecer, então seria bom se vocês falassem um pouquinho mais. Eu ia até encerrar a mesa chamando, porque vai ter uma mesa no sábado desse coletivo, quem traduziu. A Mari e a Cissa fazem parte de Jamile, você está mais que convidada. A ideia, enfim, é juntar o máximo possível. A gente começou, naturalmente, acabou se formando um coletivo de mulheres, né? A Débora está aqui, a Mari, tem a outra Mariana Sanches está ali, a Mariana Serpa, a Débora Fleck. Tem várias tradutoras aí na... A Manuela. Então, a gente começou a se juntar para pensar um pouco sobre as nossas práticas e a viabilidade um pouco desse trabalho e como ele poderia melhorar. A ideia é se fortalecer mesmo como profissionais, porque a gente sente que o mercado editorial mudou muito nos últimos anos no Brasil, né? Editoras estrangeiras chegaram aqui, o mercado se profissionalizou muito, muitas livrarias abrindo na rua, e, enfim.
E a tarefa, o lugar da tradutora, do tradutor, acho que não mudou muito nesses anos, né? Acho que enfim, a gente sabe que é difícil, né? O mercado do livro no Brasil e os leitores, que não são muitos, e como o livro é caro e, enfim, muitas de nós trabalhamos também no outro lado, né? Como editoras e tudo isso. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo, né, mundo afora, várias iniciativas dessas de juntar tradutores para começar a discutir a possibilidade de royalties, que são coisas que viabilizam a vida do tradutor, que sem isso não é viável, né? E isso seria de interesse de todo mundo, das editoras também, para que os tradutores possam se dedicar a isso com mais afinco e com mais tempo e enfim, acho que é por aí. Não sei se mas deixa eu só fazer o convite, então, que vai ser no sábado uma mesa, a mesa do coletivo Quem Traduziu. Vai ser na Casa para Todos, na Rua Doutor Samuel Costa 254, e vão participar da mesa a Débora Fleck, a Elisa Menezes, a Gisele Ebersprecher, a Laura Folgueira, a Maria Cecília Brandes, que está aqui, né, a Mariana Sanches, a Mariana Serpa, a Marília Garcia, a Paloma Vidal, que está aqui também, e a Raquel Toledo. E é isso. Alguém do coletivo quer falar mais alguma coisa? Débora? Então. Fala do coletivo também, Débora foi. O horário da mesa é 5, sábado às 5. Eu comprei ontem o livro Viver e Traduzir e estou apaixonada. Laura, Paloma, Cissa. E a gente tem muito um lugar comum, tem vários lugares comuns quando a gente fala de tradução, né? E quer dizer que traduzir é perder, né? Essa ideia de que tradução implica muita perda, necessariamente. E eu estou encantada com o que vocês fizeram nas notas, como notas de tradutoras. É uma coisa incrível, que é muito raro de ver, é uma conversa que vocês estabeleceram ali, que é um ganho nessa edição que o original não tem. Né? Então, assim, é incrível vocês se posicionando e botando essa conversa nas notas. É uma coisa assim. E notas, geralmente, sei lá, pode ser um negócio chato, burocrático, e vocês se colocam ali de uma maneira linda, e eu estou encantada. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Fiquei até emocionada, Débora, porque foi emocionante mesmo ler esse livro, traduzir e todo o processo de tradução e de produção dessas notas. Assim, a gente na verdade, desde o começo, né, Paloma, a gente propôs já para a Cissa, editora da Bazar, uma tradução também comentada, assim, fazendo uma conversa com a Laura, com a autora, porque a gente sentiu necessidade tanto de ter notas, tanto de que houvesse notas mais pragmáticas e assim de tradução mesmo, das questões de tradução que precisavam ser explicadas, algum termo em espanhol ou um poema que ela traduziu do inglês para o espanhol, a gente traduzia para o português, mas havia tantas colocações, tantas coisas que a gente vivia como tradutoras também, que a gente resolveu fazer umas notas mais livres e mais, não sei, mais afetivas, mais num tom de conversa mesmo, comentando o que a Laura falou, ou complementando, ou só dizendo, concordamos, é isso mesmo. E aí depois a gente acrescentava alguma coisa àquela colocação. E foi muito bom, assim, e pensar, né, ajudou muito também a pensar no que é traduzir e, enfim, fico feliz com a sua leitura e que tenha tido para você o efeito que a gente desejava. Bom, me emocionei junto com você, porque acho que, em boa medida, as notas de rodapé e outros paratextos, eles narram a perda. Só que nessa narrativa da perda tem muito ganho também. Legal. Acho que é isso. Abundância, né? Abundância, né?
Que a abundância que na raiz a perda, né, também traz. E dentro disso também o que você falou sobre tomar notas, né, sobre as soluções que você vai encontrando, né, Não, só complementar aqui as notas, tem um trecho também do livro que fala assim, eu não vou lembrar a palavra que vocês escolheram, que é um crime, mas é assim, que a Laura fala, é um absurdo. Às vezes eu ouço que uma tradução é irretocável, que é perfeita. Isso. E aí, eu acho que essas notas, que são maravilhosas, também, quem vai ler também vai pensar que a tradução não é definitiva, que a tradução é um pensamento, que a tradução continua, não tem fim e tudo isso. Então, a nota acaba explicitando essa fragilidade. É muito bonito. Sofia, posso ler um exemplo, só para ilustrar? É um exemplo que me tocou particularmente, assim, porque eu traduzo muito do inglês, quando a Laura diz: toda vez é uma chatice traduzir endereços nova-iorquinos. O East, o West, patati patatá. Pior ainda se for poesia. Nunca fica bom. Acabo deixando uma letra e um número em inglês. Mas o que são uma letra e um número em inglês? Aí vou ler a nossa nota a respeito. Concordamos. A dificuldade de traduzir esses endereços numéricos é inversamente proporcional à facilidade de se situar neles. Se traduz 8th Avenue para a 8ª Avenida, mais 8th Street vira Rua 8. E faltaram os óculos aqui. E há quem prefira deixar tais nomes em inglês mesmo. Às vezes se diz Avenida Madison, outras resolve-se manter Madison Avenue, mas quase nunca se diz Avenida Park, só Park Avenue. Pode-se estar numa rua do lado leste, ou oeste, W, do Central Park. Isso deve ser indicado? É preciso ver a regra, levar em conta as exceções, avaliar caso a caso. Dá para sair um livro de poesia das notas de rodapé. Né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A Mariana vai ter uma mesa agora, né? Então, com a Paloma. Mas, enfim, só voltando um pouco no quem traduziu, obrigada pela sua pergunta. Esse nome, né, quem traduziu, veio dessa ideia de visibilidade, né? Porque o tradutor, muitas vezes, o tradutor acabam ficando invisíveis. A gente fala... hoje a gente estava conversando e eu ouvi alguém falar: o Carrère escreve muito bem. E daí eu falei: não, mas não é o Carrère que escreveu o livro que você está lendo. Ele escreveu, mas quem passou ele para o português. É muito importante a gente lembrar, né? Sempre que a gente fala que um escritor escreve muito bem, a gente está lendo ele em português, essas palavras foram escritas por alguém aqui no Brasil, né? Acho que é legal a gente sempre dar visibilidade para os tradutores. Então, esse é o convite do grupo Quem Traduziu. Sofia, e aí a gente tem uma conta no Instagram, Quem Traduziu. Então, quem tiver interesse no assunto e em seguir essa conta, a gente coloca algumas questões sobre tradução literária ali. E mais amanhã, às 5, então, na Casa para Todos, de Quem Traduziu. Sábado, desculpa. Sábado, às 5.